Oi, meu nome é Patrícia e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Como eu falei no último vídeo, eu hoje vou trazer para vocês as leituras do meu primeiro trimestre de 2025. Logo depois da vinheta, fica aí comigo. Bom, então antes de começar, né, com os livros mesmo, eu gostaria de pedir para vocês, como é de praxe, né, curtam, comentem, né, ativem o sininho, né? Deixem sempre seus comentários, me contem se vocês leram o livro, o que vocês acharam, se vocês leram algum deles, né? Para mim é muito importante que vocês curtam os vídeos, que vocês ativem o sininho, que vocês comentem para dar mais engajamento para esse vídeo poder chegar a mais pessoas, né? Então, assim, gente, conto com vocês, né? Pra gente poder fazer o canal crescer, né? E distribuir literatura por aí, né? Então é isso, vamos direto ao assunto, né? Não vou ficar enrolando muito hoje. Não vou falar eles na ordem em que eu li, assim, vou falar aleatoriamente. Nem todos eu tenho físico, na verdade eu tenho só dois dos que eu li físico aqui. Alguns eu li em e-book e outros eu li emprestado, assim. Então eu vou deixar as capinhas conforme eu for falando aí. E os links de todos eles estarão aqui embaixo do vídeo, né? Se vocês tiverem interesse em alguns deles, só clicar lá, vocês entram direto no link da Amazon, né? Que vocês comprando por ali também estão ajudando muito o canal, né? Ah, então vamos lá. Bom, apoio, meu diário de leitura, né? Será meu apoio, né? Hoje, né? Porque como já falei pra vocês, a cabeça não ajuda muito, né? Sabe, tem alguns que eu sei dizer assim, gostei, não gostei. Posso dizer, não, mas tem que olhar aqui, tá tudo anotadinho aqui, tá ok? Então, vamos começar pelo livro Vera. Vera é um livro da editora Todavia, é um livro de 2024, do José Falero, que é um escritor aqui de Porto Alegre, né? E ele escreve muito sobre o cotidiano, né, das comunidades, né? Ele já tem outros livros publicados, né? Inclusive pela Todavia. E essa foi a primeira leitura que eu fiz dele, né? E eu gostei muito desse livro aqui. Ele é um livro assim, ó, ele fala sobre irmãs, né? São mães solteiras, né? A avó que ajuda também, a avó doente, né? Que ajuda as filhas, ajuda a criar os netos, as irmãs que se ajudam, as irmãs brigam, as irmãs têm problemas de relacionamentos, né? As irmãs, uma cria filho da outra e elas precisam trabalhar e passam todo aquele perrengue de pegar o ônibus, de... Então, mostra, assim, o cotidiano de mulheres, mães solteiras, né, que não tem apoio, que tem que batalhar para alimentar os filhos, não recebem pensão, né, que a gente vê muito isso, muito isso, né, então, assim, ó, é um livro que, assim, eu fiz uma anotação aqui, inclusive, que é um livro, para mim, assim, ele fala de violência doméstica, né, ele fala das dificuldades, né, fala de doença, fala de perdas, de dificuldades cotidianas mesmo. É um livro ótimo, assim, adorei a leitura, adorei, só que é um livro, para mim, e acredito, é um livro pesado, é um livro difícil de ler, né? As histórias são extremamente, a história é extremamente bem escrita, assim, eu quero ler mais coisas dele, porque ele escreve, assim, e esplendidamente, tá? Só que é uma história, assim, que no meu caso gerou alguns gatilhos, né? Porque ela fala de muitas coisas que eu sei que muitas mulheres, sejam da classe social que for, passam,
sabe? Então, assim, é uma história que eu acho, assim, que é muito importante ser lida, é muito importante, porque isso é muito mais comum, infelizmente é muito comum, né? Muito mais comum do que se imagina, é muito além do comum, né? E mostra, né, as dificuldades de ser mulher, mãe, solteira, sem ajuda, né? E sobre violência doméstica e sobre coisas que a gente vê aí, infelizmente, diariamente no nosso dia a dia, né? Ou seja, numa notícia, ou seja, perto da gente, ou seja lá onde for, tá? Então, é um livro que eu recomendo, mas digo, é um livro forte, é um livro que pode gerar gatilhos, né? Mas eu acho que é um livro importante de ser lido, tá? É uma história muito tocante, assim, tá? São 304 páginas, não é um livro grande, é um livro que tu lê rápido, porque é um livro que ele te prende na leitura, né? Apesar que eu levei mais uns dias para ler, porque eu tinha que dar umas paradas, porque como eu falei, ele me deu alguns gatilhos que me deixou assim, então, mas super recomendo, leria de novo, né? E é isso aí, tá, gente? Mas sempre fico adendo, né? Quem acha que não consegue ler esse tipo de livro, assim, não. Outro livrinho que eu li, né? Que às vezes aí a gente vai mesclando, né? Num pesado e outro, foi um livrinho, um romancezinho jovem adulto, que fala sobre o amor, né, amadurecimento, incertezas, né, aquela idade da incerteza, né, os seus 20 e poucos anos, né, que tá buscando caminhos, né, mas fala de família, né, achei muito legal, assim, pais separados, fala de ai, é muita coisa, assim. Eu achei muito bonitinho o livro. Ele é muito bonitinho, muito gostosinho de ler. Eu li ele em e-book no Esquilo, tá? E que ele tava disponível para mim, né? Quem não tem assinatura do Esquilo, né? Dá uma olhada aí. Vou deixar o linkzinho abaixo aqui, se eu encontrar o link, onde é que dá para vocês darem uma olhada, porque todo livro eu recebo, todo mês eu recebo um e-book, né? Então eu estava entre eles e eu peguei para ler, né? É um livro de 288 páginas, é um livro rápido também de ler. E Encontros em Nova York, o nome do livro, tá? Muito bonitinho, tá? Não vou saber dizer o nome da autora, Anne Sophie, e aí o sobrenome vai com Deus, né? Porque não vou saber falar. Ele é da Global Out, eu não sei se é a mesma, mas enfim, é sobre isso, tá? Então, bonitinho, vale a pena, né? Romancezinho, leve, né? E coisas, né? Às vezes até para quem tem 20 e poucos anos, aí tá cheio de dúvidas, incertezas, seu destino, né? E também para quem curte essas histórias, porque tem todo o romancezinho em volta que é muito gracioso, né? Recomendo, né? Aí eu não falei para vocês a nota que eu dei, né? A nota do Vera, eu dei nota 4. Tá, eu só não dei nota 5 em função dos gatilhos que me deram, assim, mas assim, daria 5 facilmente, assim, né? Porque pra mim doeu. E esse aqui também é uma nota 4, que é bonitinho, tudo lá, né? Só não é perfeito, porque é um livrinho, né? De romance, de fofinho. Então tá, é sobre essas coisas, assim. Qual é o próximo livro que eu tenho aqui? As Chaminés Tocam o Céu. As Chaminés Tocam o Céu é um conto, tá? É uma ficção, um conto, são 72 páginas, é da Todavia, tá? E o autor Jean-Claude Grunberg, não sei se falei certo, mas sobre isso. Tu lê rapidinho, 72 páginas, uma sentadinha tá lido o livro, porque é um continho, né? E é um conto fala sobre o Holocausto,
né? O envelhecimento, né? É um conto que se passa no Natal, né? O que que eu posso dizer para vocês, assim? Ele fala sobre uma senhora idosa que vai passar o Natal sozinha, né? E ela recebe. Ela pega no sono, assim, tá entre a vigília e o sono, e, e ela vê o Papai Noel entrando pela chaminé, né? E, e ele tá perdido ali naquela chaminé, não sabe se entrou na chaminé certa, né? E aí eles começam a conversar. E nesse diálogo, ela começa a voltar ao passado, a lembrar de coisas que ela passou, né? E aí entra, né, o Holocausto e coisas presentes, que foi a pandemia, né? Que levou muita gente embora e que os idosos, principalmente, também estavam sendo muito, né? Estavam muito vulneráveis, mais vulneráveis, né? Em que, na verdade, a pandemia atingiu todo mundo, né? Mas a princípio era isso, né? Então ela faz todo esse diálogo com o Papai Noel ali, né? Sobre passado, presente. É um livro meio, é um continho assim, meio filosófico, filosófico, né? Que te faz pensar, assim, sobre todas essas questões, né? É, da, da, de ser idosa, de estar sozinha numa noite de Natal, de coisas que a gente passa na vida da gente, do presente da gente, daquilo que a gente não sabe também, o que vem, né? Então, assim, na verdade, eu dei 3 estrelas e meia pra ele, assim, porque. Ele é bom. É um livro, pra mim, foi um livro, uma leitura boa, mas são temas, né, pesadinhos também, difíceis, e aí é um misto, ficou meio, como é que eu vou dizer, que ali que ela tem aquele diálogo com o Papai Noel ali, não seria uma fantasia, seria um... Ai, me fugiu a palavra, gente. Bom, enfim, estão entendendo? Tem toda aquela... É um conto mesmo, tá? Um continho. E aí fica a dica para quem gosta desse tipo de... Tá afim de uma leitura rápida? Pega ele, só que sabe, é um livro profundo, é um livro que tu lê e te faz pensar, é um livro que não vai agradar todo mundo. Eu já vi gente amando, já vi gente não gostando muito, mas enfim, eu gostei, não foi aquele, né, ó, que maravilha, mas gostei. Acho que é uma leitura interessante, tá? Ah, esse eu li, foi um livro que me emprestaram e eu li rapidamente, enfim. O próximo livro que eu li foi Na Corda Bamba, que é um livro da Editora Arqueiro, 320 páginas. E eu acho que eu não botei o nome do autor aqui, mas eu vou deixar a capinha aqui para vocês, tá? E esse livro, inclusive eu li para um clube de leitura que eu fazia parte, né? E faço ainda, só que ele tá meio parado, assim, que é... Eu vou deixar aqui, que é de uma youtuber também, tá? E eu vou deixar para vocês o link aqui do canal dela, tá? E eu acabei lendo atrasado até o livro, porque eu tava com outras coisas para fazer, mas eu queria ler esse livro, porque esse livro, se eu não me engano, ele também foi um dos livros do clube de leitura da... Clube de leitura da Reese. Então, é isso aí. É o livro Na Corda Bamba, né? Acho que já falei o nome. E ele é um livro que fala sobre o racismo, né? Sobre divisão de classes. É um livro interessante, mas eu tive algumas ressalvas com ele, assim, não foi um livro que me agradou, acho que tem algumas coisas ali que não, para mim não fechou, mas é um livro válido, né, porque ele fala bastante do racismo, fala bastante dessa divisão de classes, né,
E por isso ele é um livro que vale ser lido, assim. Mas eu acho que ele deixa algumas coisas meio a desejar, assim, meio no ar, meio... Então, assim, pra mim foi nota 2,5, 3 no máximo, né? Teve gente no clube que eu vi que gostou demais, assim, do livro. E é como eu digo, não é um livro ruim, é um livro bom, um livro necessário, mas pra mim eu acho que ele deixou algumas coisas a desejar ali E eu li ele no Unlimited, no Kindle Unlimited. Próximo livro, esse foi um livro emprestado também de um Nobel da literatura, né? Que eu queria, não tinha lido nada dele, queria ler, e li É a Alice, né? Do John Fosse. Ele é um livro da Companhia das Letras, 112 páginas, é um romance, também é um livro de leitura rápida, é um livro curtinho, né? E aquele é uma reflexão é uma reflexão de uma história que atravessa gerações, né, de uma família, né, e basicamente a espera de uma mulher, né, e que o homem sai de barco e nunca mais volta. E aí dentro desse todo contexto, aí existe toda a reflexão que vai falando sobre outras gerações, assim, ele fala sobre amor, sobre perda. Eu, sinceramente, eu esperava mais, assim, do livro. Talvez eu leia ele em outro momento, talvez eu não tenha lido num bom momento, ou talvez realmente não seja uma leitura para mim, né? Eu dei 3 estrelas, né? Um livro bom, né? Porque tem essas reflexões, assim, ele também é um livro que te faz pensar, mas não é o tipo de escrita que me agrada, é isso que eu quero dizer, não é o tipo de escrita, né, que eu vou, quero ler todos os livros desse autor, já não tenho muita, né, posso ler algum outro, ou até reler esse aqui em algum outro momento, mas não é o tipo de escrita, assim, não é o tipo de escrita que eu queira, né, ler mais dessa escrita desse autor, sabe, que não é o tipo, pra mim, não é, né. E é isso, esse é um livro da Companhia das Letras, já falei, né. O próximo livro, agora esse é o meu xodó, meu autorzinho xodó da vida, né. É do Gabriel Garcia Marques, é um livro que também eu li emprestado, mas eu quero muito comprar esse livro, só que o preço dele tá exorbitante. Então tá lá na minha lista para quando um dia, quando Deus quiser, né, eu puder, ele será comprado. Que é Maria dos Prazeres e Outros Contos. Tá? É um livro de contos, né? Como já diz. É da Record. É uma edição lindíssima, lindíssima, com ilustrações belíssimas. Essa edição tá maravilhosa. Tá? São 140 páginas. São continhos bem curtos, assim. E eu, 5 estrelas, favoritei Garcia Marques, assim, né? É o meu muso. E eu gosto muito da escrita dele. Dificilmente tem alguma coisa dele que eu não... Claro, tem alguns contos aqui que eu gostei muito mais, outros um pouquinho menos, mas assim, a escrita do Gabriel Garcia Marques é aquela escrita que me leva, sabe? Então, assim, são 6 contos ao todo, tá? Falam de amor, de amizade, política, história, mitologia, cotidiano da América Latina em um universo fantástico, né? Então é isso. A literatura fantástica é aquela coisa que me leva, tá? Então, como eu disse, 5 estrelas, favoritados, quero reler, quero tê-lo na minha coleção de Garcia Marques, que eu tenho, uma hora eu mostro para vocês todos que eu tenho do Garcia Marques. Que não tem, Garcia Marques, meu coração é tudo, né? Próximo lido, esse eu tenho, está aqui, que é A Contadora, da Freida McFadden. Tá? A Contadora, como eu já comentei, eu acho que num dos vídeos anteriores,
Eu gosto muito da escrita, assim, dela no âmbito de que ela consegue te prender, tá? Sei que, é clichê, aqueles livrinhos clichês, mas tá aí, tá clichê, tá bombando, tá estourado, tá lançando um livro atrás do outro, e prende, não adianta, gente, ela prende, ela consegue te fazer ficar presa nesse livro, assim, em todas, o outro empregada, aquele que eu achei, ela tem uns plot twists, assim, fantásticos, né, e é um livro de 308 páginas, tá? Também os livros dela, independe do tamanho, tu pega e tu não consegue largar, né? Porque tu quer saber. E quando tu pensa em dar ele dá uma viravolta e tu volta, porque quero saber o que tá acontecendo. Tu não consegue realmente largar os livros dela. Né? Eu, como sempre, eu dou 5 estrelas, sempre, assim, sempre. Até agora, os que eu li, eu achei muito bom, né? Justamente por isso, que ela, como escritora, ela tem esse poder de conseguir te prender. Ela te prende na leitura, tá? Então, todo livro acontece aqui em torno de num escritório, tá? É um escritório, né? E todo livro é em torno de uma investigação de uma contadora que some. Ela some do escritório. E aí todo mundo sai a procurar, porque ela era uma pessoa que vivia sozinha, era uma pessoa muito quieta, era uma pessoa, né? E basicamente, assim, os personagens principais são ela, a contadora, né? Que é Dan Swift, não me lembro o nome, uma coisa assim. E uma colega dela de trabalho, que é a Natalie Farrell, né? E aí tem o chefe, né? Tem alguns outros colegas de trabalho ali. Então é um livro assim, indico para quem gosta do gênero da Freida, de clichê, né? Aquele suspense clichê, tá? Mas com vários plots, né? Escrita que consegue te prender. Eu acho, pessoas que escrevem, né? Eu não sei se eu comentei já com vocês no outro vídeo, a Freida, ela é neurocirurgia, se eu não me engano. Ela é médica. Deixa eu ver se diz aqui. É médica especializada em lesões cerebrais, exatamente. E ela já ganhou prêmios, né, pelos seus livros, já foram traduzidos para mais de 40 idiomas, né? E é isso, né? Ela é uma pessoa que soube usar da sua inteligência, né, como neurocirurgiã, deve ser uma pessoa muito inteligente para nos prender nessas histórias geniais, assim, né? Eu sei que tem, volto a dizer, que tem muita gente que critica a escrita dela, e ok, super respeito, mas a gente tem que dar, né, o mérito de que ela conseguiu fazer com que os leitores quisessem ler e ler e ler mais ela, inclusive eu tô aqui, ela lança, eu compro, ela lança, eu compro, e ela tá me quebrando, e eu não posso mais comprar agora, e ela não para de lançar, enfim, é sobre isso, tá? 5 estrelas, e indico, para quem gosta desse tipo de livro, indico. O próximo livro que eu li, não tenho mais ele, que eu vendi ele, tá? Foi o Cutelo e Corvo, da editora Arqueiro, né? Uma comédia romântica dark, um livrinho hotzinho, assim, né? 320 páginas. Eu tava muito ansiosa, eu vi muita gente falando, lá peguei e comprei o livro. Ok, até porque eu não costumo ler esse tipo de literatura, mas comprei. Começou o livro, são 2 serial killers, né? Que matam serial killers. Ela arranca, né, pra guardar. E ele é conhecido como açougueiro de Boston, né? Ele é dono de um restaurante e eles acabam se conhecendo e resolvem fazer uma competição e... Enfim, tem que ler pra...
Comecei o livro, tava achando muito legal, assim, muito legal. Mas daí começa aquele romance, engata, não engata, engata e não engata, e sabe, e o cheiro dela, e o gosto dela, e o jeito que ela mexe com os cabelos, o jeito que ela se movimenta, o jeito que ele, ele olhou, ele não sei o quê. Aí quando começa muito nesse. Aí eu já começo, tá, já entendi que tá, sabe? Que eu já quero sair correndo, né? E aí é sobre basicamente isso aí, tá? Mas é uma história para quem gosta, né? Indico, né? Ok, não vendi, né? Nem fiquei com ele. Não tenho vontade de ler a sequência, mas para quem gosta desse tipo de romancezinho, assim, hot e misturado com dark, em dark romance, esses dark romance, né, como dizem, esse, como eu falei, início eu tava gostando muito, tava fluindo super bem, daí depois começou meio, acho que enrolou um pouco, aí eu já comecei a desanimar, mas eu acho que é um livro ok para quem gosta desse tipo de filme. Eu dei dois e meio, assim, pra ele, né, sobre isso, assim, que, né, a minha opinião, né, eu sei que você é apedrejada por muitos aqui, né, mas, infelizmente, mas é como eu digo, respeito quem curte, eu, tanto que eu leio, sabe, eu leio porque, vai, né, eu tava até, ó, realmente gostando, é só que aquela coisa quando começa a enrolar muito que me, né, já me desanima um pouco, eu sou muito acelerada, assim. As coisas têm que estar acontecendo, né? Talvez por isso que a Freida me prenda, porque ela tá sempre ali, tá sempre acontecendo alguma coisa ali, né? Tá, aí outro livro que eu li também nesse primeiro trimestre foi Escute as Feras, que tem vídeo aqui, vou deixar o vídeo linkado aqui embaixo, tá? Que eu falei sobre ele, falei sobre um outro livro até que fala sobre o mesmo tema, né? Que é sobre reconstrução facial. E dei uma dica até de uma série, né? Escute as Feras é um livro da editora 34, é uma biografia, são 112 páginas. E conta a história de uma. Ai, me fugiu agora. Ai, tá aqui o livro, olha eu com o livro aqui, gente. Tá aqui o livro, ó. É. Ai, que loucura! Ela é uma antropóloga, né? Que vai fazer um trabalho e é atacada por um urso. E ela é toda desfigurada e ela passa por vários hospitais para refazer a face, mas além da face tem toda a perda do eu, assim. É um livro muito bom, acho que vale muito a pena ser lido aí no vídeo que eu vou deixar linkado aqui embaixo. O outro livro que eu indico também sobre o mesmo tema, também uma biografia, também é muito bacana. E a série também eu gostei bastante, que é uma série que tá no Prime, pra alugar ela, tá? Então, assim, eu acho que esse aqui eu indico muito, né? Eu dei 4 estrelas pra esse livro aqui. E depois, o que eu li? Rumo ao Grande Mistério, da Lisa Marie Presley, que também eu já fiz vídeo. Também vou deixar linkado aqui, eu não sei, eu acho que aquele vídeo, eu não me lembro, eu acho que eu tava com problema de microfone, eu não sei se tá bem, o áudio tá muito bom. Mas enfim, vou deixar linkado aqui, quem tiver interesse, acho que é uma biografia da editora Rocco, 224 páginas. E eu tenho esse livro também, eu não sei porque que ele não tá aqui. Onde eu botei ele, que ele não está aqui. Ele deve estar nas biografias ali. Bom, enfim, se eu for procurar agora, nós vamos perder a vida aqui. Tá, eu vou deixar a fotinho dele aqui pra vocês. Eu, 5 estrelas, gostei muito, tem muita história ali, né? Que eu falo mais no vídeo, na resenha dele, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas indico, super indico, né? Fala do Elvis, fala da vida da Lisa Marie, dos filhos, né? Da Priscila, né? A mãe da Lisa Marie, até Michael Jackson, né?
que ela foi casada com Michael Jackson. Então, é um livro que vale a pena ser lido para quem gosta, né, de biografia, para quem gosta. Eu, como falo no outro vídeo, eu gosto muito do Elvis, então eu acabo comprando tudo que envolva Elvis, família Presley. E gostei muito. Só não gosto muito da Priscila. Priscila eu não gosto, vocês vão entender lendo o livro ali. Então, aquele livro que ela lançou, dela, eu e Elvis, não faço questão. Tentei ver o filme, não aguentei, sabe? E aí nesse livro ela só reforça o que eu sempre vi na série e que já não quis comprar o livro dela, enfim. Aí a dica. Aí li também uma novelinha, né, da Rocco também, de 104 páginas, que se chama A Espanhola Inglesa, do Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes, eu amo, assim, Miguel de Cervantes, tanto que eu tenho uma tatuagem aqui do Don Quixote na minha perna, né? Porque foi um dos primeiros livros que eu li. Eu contei já uma vez essa história em algum momento, eu fiz um texto sobre ela. Foi um dos primeiros livros que eu li quando eu entrei na faculdade, e foi um livro que eu comprei com muita dificuldade naquela época, né? E comprei num sebo, então a minha edição é bem, né, antiguinha. Em outro momento eu mostro ela pra vocês, que agora já comprei já tive a oportunidade de comprar uma outra edição, né? Mas agora eu mostro todo, né, tudo sobre isso, conto a história com mais detalhes pra vocês. E assim, basicamente é uma novela, né? Que inclusive ela faz parte daquelas novelas exemplares. Quem tem o livro, aquelas novelas exemplares de Cervantes, ele é uma das novelas dos contos que tá lá, né? E ele é vendido também pela Rocco, né? Que eu não lembro, a Rocco tem essas ediçõezinhas, são várias novelas de vários escritores clássicos, assim, que é bem interessante. Tem vários no Kindle Unlimited, tá? Esse eu li, inclusive no Kindle Unlimited, e tem outros dessa mesma coleção lá, que vale a pena ser lido. Tu lê rapidinho, né? E esse aqui fala de uma jovem, a Isabela, que ela é espanhola e ela foi raptada por um cavaleiro, um corsário inglês, né? E foi levada para Londres, né? E lá o filho deste homem se apaixona por ela. Só que ela não foi raptada para ser usada, foi raptada para ser uma, uma escrava, uma serviçal deles ali, né? E então, assim, ó, e aí esse filho, né, o Ricaredo, o nome do filho, se apaixona loucamente por ela, só que a família tá com mais ou menos marcado um outro noivado para ele. É uma história, assim, cheia de reviravoltas, né? Ela traz muitos costumes e os comportamentos, né, da Espanha do século XVI, eu acho que é XVI, século XVI, né? Eles são dois jovens adolescentes, a Isabela e o Ricaredo, assim. Mas a história dá muitas voltas e reviravoltas nessas 104 pagininhas, assim. Eu adoro a escrita do Cervantes. Eu acho que ele é incrível, assim, ele faz rir, ele emociona. Então, assim, 4 estrelas, 4 a 5 estrelas, tranquilo, tá no Kindle Unlimited. Eu acho que para aqueles que gostam, assim como eu, de clássicos, querem ler uma coisa rapidinha, eu acho que vale muito a pena. Mas sempre lembrando, ela mostra, é uma história escrita lá né? Então, são costumes e comportamentos da época, tá? Não vão dizer, meu Deus, olha isso aqui, não, né? A gente tem que, quando a gente lê alguma coisa, tem que relacionar a época em que aquilo foi escrito, né? Que nem sempre, né? Algumas já não se encaixam mais atualmente, né? Mas então é isso, pessoal. Não vou tomar mais do tempo de vocês, porque eu começo a falar, eu me empolgo e eu falo demais. E então fica aí. Essas foram as minhas leituras do primeiro trimestre de 2025. Se gostarem de alguma delas, quiserem fazer a leitura também, clica no link, vai estar todos linkados aqui embaixo, tá?
E espero vocês no próximo vídeo. Curtem, comentem, compartilhem. Me ajudem a crescer com esse canal, né? E em breve tô de volta. Tchau, tchau, gente!